Hoje a gente vai estar aqui falando com ele, que é o fundador deste podcast, mas eu tenho a missão de ser o host desse primeiro encontro. Então fica com a gente que daqui a pouquinho, Dr. Mário Carlet. Sejam todos bem-vindos a esse nosso primeiro podcast aqui, né, que é o nosso Clínica Legal com o Dr. Mário Carlet. Estou com ele aqui hoje. Estou com uma missão, vou ser o host, né? Vou estar entrevistando ele, que tem aí, eu acho que deve ter algumas vidas em uma só, de tanta coisa que já viveu. Né? Que bom que a gente vai ter vários episódios para conversar. Meu nome é Saul Scheid e eu sou gestor de marcas. Vamos lá, então, né? Antes de o Dr. Mário Carlet se apresentar, eu vou fazer uma pergunta que normalmente a gente não começa, né, um episódio, mas que para mim faz todo sentido. No que o Dr. Mário Carlet acredita? É difícil de responder, né? Eu acredito em muita coisa, mas tem muita coisa que eu também não acredito mais, né? Coisas que eu já deixei de acreditar ou que passei a acreditar depois ao longo de tanto tempo de carreira e de vida, como tu falaste, de várias vidas. Mas eu acredito num trabalho, isso eu acredito. Né? Eu acordo todo dia de manhã e tenho que fazer o meu melhor trabalho. Né? E muitas vezes tem dificuldades que aparecem, nem um dia é igual ao outro. Né? Nesses 36, quase 37 anos de carreira, muita coisa a gente já viu, né? Muita coisa a gente já mudou, muitos conceitos que eram hoje não são mais. Mas nenhum dia é igual, né? Agora, isso... Nós conversávamos outro dia, eu e tu, sobre tecnologia, né? Sobre a high-tech da profissão hoje, né? E a gente tenta acompanhar esse tipo de situação, mas eu ainda acho que a atividade do profissional, né? Ela sobrepõe a tudo isso, né? Quer dizer, a relação profissional-paciente, a relação que eu tenho com os meus pacientes, com as famílias deles, com os meus funcionários, com os meus colegas de profissão, né? Isso eu acho que ainda é o que eu acredito mais, né? Eu acho que é isso que faz um profissional ser diferenciado ou ter um reconhecimento na comunidade que ele atua, que ele pratica. Eu acho que acima do conhecimento técnico, que obviamente é importante, é muito importante, mas o conhecimento, o assistencialismo, a empatia, o se colocar no lugar do outro, o saber que aquela pessoa confia no teu trabalho, isso eu acho que é o que eu acredito mais. É isso que eu tento passar para alunos, é isso que eu tento passar para alunos desde graduação até alunos de pós-graduação, ao longo de toda essa carreira. E para as pessoas que trabalham comigo, né? Grupo que trabalha comigo. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que isso sobrepõe todo o tecnicismo, a prática diária, quer dizer, a habilidade. Eu já te falei outras vezes, nós já conversamos muitas vezes que eu tenho alunos de pós-graduação que são mais habilidosos até do que eu, né? Eu percebo isso. Mas essa parte de empatia, eu acho que é isso que a gente tem que tentar passar. Hoje a gente vive num mundo muito globalizado, muito complicado, as coisas são muito rápidas, mudam muito rapidamente. Muitos modismos, né? Exatamente. Muitas coisas que aparecem que hoje são verdades, amanhã deixam de ser. E agora, essa relação com as pessoas, né? Aquela relação pessoal, eu acho que isso aí é perpétuo, isso não tem como mudar. Isso é da pessoa. É isso que eu mais acredito. Né? Isso eu acho que diferencia um profissional de outro e é o que faz, o que a gente colhe isso depois, né? Na relação, no reconhecimento dos pacientes, dos alunos, dos colegas, dos ex-alunos. Acho que é isso que eu mais acredito. Então, depois, né, dessa pergunta, o que o Dr. Mário acredita, Dr. Mário Carlet te define, te apresenta para nossa audiência aí, para quem ainda não te conhece, né? Esse pai, esse cirurgião colorado, gente, muito colorado, sofre junto comigo muitas vezes, a gente troca mensagens aí. Quem é o Dr. Mário Carlet? Eu acho que o Dr. Mário Carlet é um profissional da saúde,
eu sou cirurgião bucomaxilofacial há muitos anos, sou formado pela Universidade Federal de Pelotas, né, no ano de 1986. Eu tive uma trajetória voltada para uma especialidade, né, acho que desde a minha época de graduação, passando por mestrado, doutorado, pós-doutorado e outros cursos, quer dizer, sempre voltado para uma prática de uma especialidade definida. Sempre trabalhei com isso, né? Faço exclusivamente a parte de cirurgia e traumatologia, implantodontia, reconstruções de face, né? É isso que eu sempre me dediquei, né? Sempre lecionei isso também, a nível de graduação, de pós-graduação. Estou em Novo Hamburgo, eu acho que eu me lembro desde de 91, 92, né? São muito tempo de Novo Hamburgo, né? De Vale dos Sinos, né? Sou natural de São Leopoldo, de uma família de um pai trabalhador que passou valores muito importantes para todos os filhos, formou todos os filhos, mesmo sendo uma pessoa que não tinha conhecimento, que não tinha que tinha pouco estudo, né? Mas que trabalhava demais e conseguiu formar todos os filhos. Eu tenho mais 2 irmãos que são médicos também. E nessa cidade construí família, tenho uma filha hoje de 28 anos, que eu amo de paixão, né? que é advogada. Tenho uma esposa advogada maravilhosa, que eu amo de paixão também. Tenho uma enteada que eu também amo muito, né? Consegui ter vários funcionários que ao longo da minha carreira, alguns que não estão mais comigo, mas a gente mantém uma relação muito próxima, muito boa, porque sempre foi uma coisa muito verdadeira. Tenho uma quantidade imensa de amigos, de ex-pacientes, hoje eu atendo filhos de pacientes meus, né? De pacientes que já foram meus pacientes. Quer dizer, isso é uma quantidade de amigos muito grande. E isso é uma coisa que eu acho que define uma carreira, né? Define uma vida, né? Tentar passar valores forjados em ética, em moral, em assistencialismo, em empatia, né? Não só o tecnicismo da profissão, né? Eu acho que é isso. Eu sou um cirurgião bucomaxilofacial e um nome que muita gente na cidade conhece, talvez porque já circula muito na cidade. Tento fazer o meu melhor e eu acho que é isso. A gente estava, para quem não... A gente estava pouquinho antes de começar aqui esse episódio, conversando aqui em off, né, que o Dr. Mário ele tem um problema, que ele chega em qualquer lugar, tem um problema. Já operou alguém. Já. Né? Em qualquer lugar que ele chega. Porque tu já operou a minha mãe, porque tu já me operou, porque não sei o quê. E além de tudo, mas a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Direito tá na vida desse profissional. É. Então... Falou um pouquinho aqui, né, sobre quem é, o que acredita, por que a cirurgia bucomaxilofacial. Eu lembro, gente, a primeira vez que eu conversei com ele, gente, eu não sabia nem o que era isso. Eu pensei, meu Deus, ele vai entrar no meu cérebro. Até para soletrar é difícil. Para soletrar é difícil, mas por que essa área tão específica? Pois é difícil dizer. Quando eu entrei na faculdade, na graduação, isso lá nos anos 80, e eu terminei o ensino médio, sinodal, em São Leopoldo, eu sou natural de São Leopoldo, né? E aí, eu tenho uma irmã gêmea, né, que é médica, psiquiatra, né? Minha irmã foi mais competente do que eu, passou no vestibular antes de mim, né? Ela entrou na medicina em Caxias. E meu pai disse, olha, não posso manter os dois na faculdade, foi muito difícil mantê-los no sinodal, então tu vai ter que passar numa Universidade Federal. Né? Te vira. Né? E eu acabei fazendo cursinho e tal, e na época, entre fazer vestibular na URGS ou fazer... Na época, todos os vestibulares das federais eram unificados, eram feitos juntos, né? E eu tinha que escolher um. Na época, conheci um colega no cursinho em Porto Alegre, que até hoje é meu amigo, né? Acabamos morando juntos depois em Pelotas, né? Um grande ortodontista em Porto Alegre, que ia fazer vestibular em Pelotas e me falou, não sabia nem onde é que ficava Pelotas, né? E que era mais fácil passar, era federal também e tal. E eu acabei optando por fazer vestibular no UFPEL, passei no vestibular, né?
E fui morar lá. E desde que começou a faculdade de odontologia de Pelotas, ainda hoje ela é assim, né? Ela tem um viés cirúrgico muito forte, muito forte, muito forte. Na época, existiam 3 ou 4 mestrados de cirurgia no Brasil, e um deles era na UFPEL, na Federal de Pelotas. Então, ela tinha um viés cirúrgico muito forte, muito potente. E eu já comecei na anatomia, já gostei daquilo, acabei sendo monitor depois de cirurgia, e quando entrando na cirurgia, no departamento de cirurgia, que era muito forte lá, porque os professores lecionavam na graduação e no mestrado, na pós-graduação, era muito forte o viés cirúrgico da faculdade. Eu acabei sendo monitor, sendo assistente lá, e as coisas foram acontecendo. Eu digo, é isso que eu quero fazer, né? E quando eu estava me formando na faculdade, eu sempre digo, a minha vida, as coisas não são muito planejadas, elas acontecem assim, é meio estranho, meio do destino. Eu estava me formando na faculdade e a minha ideia era realmente fazer pós-graduação. E meu pai disse, olha, depois que tu te formar, tu vai ter que te virar, eu não consigo mais sustentar e tal. E o curso de lá, o curso de especialização, eu nunca pensei em ser professor, né? A minha ideia era fazer especialização, que também lá tinham 2 cursos, sim, especialização e mestrado, separados. A minha ideia era fazer especialização, pegar meu diploma e vir embora trabalhar, né? Nos hospitais aqui. E, na época, eu fui fazer o concurso, fui fazer a prova, que era muito difícil, porque vinha muitos professores de cirurgia dos outros estados para fazer o curso, para ter o título ainda, porque tinham poucos cursos no Brasil. Sim. E o curso acabou virando só mestrado. Bem na época que eu fui fazer, eu digo, agora sim que eu não tenho chance, né? E acabei passando, eram só 4 vagas, passei em 3º lugar, né? No curso de mestrado, entrei, eu era o mais novo, né? Os outros já eram professores de cirurgia. Que idade tu tinha na época? 23 para 23 anos. Eu estava me formando ainda na faculdade. Eu passei no concurso em setembro e eu me formei em dezembro, né? E aí entrei direto, né? Acabei ficando lá, nem voltei. Quer dizer, foi bem difícil, no começo bem complicado, depois a gente vivia de bolsa do CNPq, bolsa da CAPES, né? No começo era difícil para chegar a bolsas, era difícil, foi difícil. Mas foram 3 anos, aí eu fui obrigado a fazer mestrado, porque o curso era de mestrado, né? Mas a minha ideia ainda era voltar, né? Ter a titulação e voltar, né? E daí aconteceu que eu estava terminando e ia defender a minha dissertação de mestrado, dos 4, primeiro a defender fui eu, abri um concurso para professor no departamento, coisa que não abria há 20 anos. E aí me falaram, me convenceram a fazer o concurso, né? Eu digo, mas eu não vou passar nesse concurso. Não, mas faz o concurso, de repente só para titulação e tal. Fiz o concurso também, tinham 6 candidatos, passei em primeiro lugar no concurso, né? Não vai ser chamado agora, vai ficar em reserva. Chamaram no mês seguinte. Não chamavam há tantos anos. Não também. chamavam há mais de 20 anos. Né? Chamaram no mês seguinte, eu acabei entrando direto para lecionar. Então, eu já era professor de cirurgia com 26 anos, né? Professor, e com mestrado já, né? E aí pulei que hoje é meio inimaginável, né? Exato, numa universidade muito federal, difícil, né? Concursado público, concurso público, né? Só que eu era muito novo, né? Era muito guri, né? Eu tinha alunos mais velhos que eu, né? Lecionava na graduação e na pós-graduação, trabalhava demais, né? E a minha ideia não era e eu entrei numa vaga para dedicação exclusiva, então a minha ideia era ter consultório privado, era ter os meus próprios pacientes. Sempre foi de empreender. Sempre foi de empreender, né? E aí, na época, existia um doutorado só no Brasil, que era na Universidade de Araçatuba, né? Era o único doutorado que nós tínhamos no Brasil. E era muito difícil de entrar. E a ideia era fazer doutorado em seguida. Aí o próprio departamento também achou que não era viável, eu era muito novo, tal. E eu acabei, eu fiquei lecionando alguns anos lá e resolvi vir embora para cá. A minha família é de São Leopoldo, minha mãe na época estava doente também, né? E eu acabei me exonerando e voltei para cá. Uhum. Voltei para cá e eu sou de São Leopoldo, aí abrimos consultório em São Leopoldo e Novo Hamburgo. Eu tive consultório nas 2 cidades, em Porto Alegre um tempo também. Passava mais tempo na BR do que dentro dos consultórios, é bem complicado, mas era novo, tinha 28, 29 anos, né?
E acabei optando por morar em Novo Hamburgo, né? Acabei fixando residência em Novo Hamburgo, e a clínica começou, foi embora, a clínica acabou dando certo, né? A minha vida foi feita aqui, né? Sempre na cirurgia, né? Nunca, isso eu deixei bem claro quando eu cheguei aqui para os clínicos gerais, que eu fazia exclusivamente a área de cirurgia, né? Que não tinha como invadir terreno de ninguém, né? Minha ideia era somente a cirurgia, e sempre foi isso que eu fiz. Eu sempre fui conhecido por fazer exclusivamente essa área, né? Devolver os pacientes para os profissionais clínicos que encaminhavam, né? Os hospitais aqui também, né? Acabei entrando nos hospitais aqui, todos eles, né? Os hospitais da região, mais a Santa Casa em Porto Alegre, né? E sempre operando, né, também exclusivamente a área de cirurgia e traumatologia bucomaxilo, que foi o que eu sempre fiz, né? Foi o lado que eu sempre escolhi desde a minha época de graduação, desde os primeiros semestres da graduação. E de lá para cá, voltei a lecionar, lecionei em vários lugares, em Passo Fundo, em Campinas, e agora há pouco tempo na Fevale, né? Então, lecionei em vários lugares, acabei fazendo doutorado depois, né? Fiz doutorado depois em cirurgia também, e viajei para vários lugares. Sempre as minhas viagens para fora sempre foram com esse intuito, né, de aprimorar a cirurgia. E a implantodontia que chegou depois, né? Exato, é o nosso próximo assunto aqui, né? Que é a área de implantes, hoje, que é uma área bastante falada, disseminada, né? Mas ela é uma área que ela já passou por uma grande evolução. E lá no início, né, quando se iniciou essa fase de implantes, o Dr. Mário, ele é um dos pioneiros nessa técnica, No Brasil, né? aqui no Brasil. Né? E vocês vão ver, esse cara ele é muito humilde, né? Ao longo da conversa, que ele já fez tanta coisa, deu curso, já teve em tanto lugar, é convidado para tanto evento, mas, né, esse podcast aqui, o objetivo é abrir também para as pessoas, para os profissionais, um pouco da história dele. Como é que foi essa história dos implantes, né? Até porque tu foi um dos pioneiros, até teve uma parceria com uma grande marca, né? Uma das principais marcas mundiais aqui no Brasil. Pois é, a implantodontia, ela tem um marco, assim, ela começa na década de 70 para 80 na Suécia, né? O professor Bjarnemark, que já faleceu, eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, o sueco que descobriu a ósseo-integração, né? E ele trabalhava, eu não vou entrar agora em detalhe, mas ele trabalhou na Suécia e levou essa ideia, né? Então, o ano de 85 é um ano que é um marco na implantodontia no mundo, né? Num congresso que teve em Toronto, no Canadá, onde essa ideia, que até ali estava restrita ao meio sueco, ali ao meio que ele trabalhava em Gotemburgo, ele lançou isso para o mundo, e o mundo aí deu E aí, nos Estados Unidos, na UCLA, na Califórnia, a ideia acabou indo para lá e se disseminou para o mundo. Então o final da década de 80 é o começo da implantodontia, assim, mundial, né? Eu estava me formando nessa época, né? Então a gente ouvia falar disso, né? Que existia lá um maluco lá na Europa que tinha inventado, porque existia uma tentativa de substituir dentes perdidos já isso é histórico, desde a pré-história já se fazia isso, tentativas de implantes convencionais, que a gente chama hoje os convencionais, que não eram da época da ósseo-integração, anterior a isso, que não davam certo, não se conhecia titânio, por exemplo, né, que é o metal pelo quais os implantes são feitos, né? Então tinha um maluco lá na Europa que estava fazendo alguma coisa diferente, a gente ouvia falar isso aqui, né? Mas era muito incipiente, assim. E aí os primeiros cirurgiões brasileiros começaram que foram estudar fora, né? O professor Mário Grossman, né? Por exemplo, Júlio César Ferreira, que foi meu professor em Curitiba, que estava fazendo mestrado na UCLA na época. E estavam voltando para o Brasil, né? 89, 90, estavam voltando para suas próprias clínicas no Rio de Janeiro, em Curitiba, em São Paulo, né? Estavam voltando e eu acabei, meio que por acaso, todas as coisas na minha vida são meio assim, né? Eu acabei, como eu faço muito curso, né? Eu acabei fazendo um curso com o professor Júlio César Ferreira, né? Que é um dos pioneiros, estava voltando do mestrado na UCLA e me apaixonei pela ideia que ele estava trazendo, né? Ele já tinha uma vasta experiência, né? Mas eram pouquíssimos profissionais do Brasil, né? O Dr. Júlio Sá Ferreira em São Paulo, em Curitiba e São Paulo, Dr. Mário Grossman no Rio de Janeiro, né?
Alguns profissionais, por exemplo, Laércio Vasconcelos, em São Paulo, eram poucos profissionais que trabalhavam, né? E eu entrei nessa área, eu me lembro que eu assisti um curso do Laércio Vasconcelos, né, e do Dr. Franciscone, que disse, quem quiser entrar nessa área tem que entrar pela porta da frente. Eu lembro até hoje dessa frase, isso é 91, eu lembro até hoje disso, eu digo, eu vou ter que entrar pela porta da frente, né? E aí eu acabei fazendo o curso com o Dr. Júlio César Sá Ferreira, né? E acabei tendo uma parceria com a Nobel Biocare, que foi era a empresa mais forte no mundo na época, né? Ainda hoje ela é muito forte, né? Ela é muito forte ainda, né? Ela é uma empresa que começou na Suécia, depois ela teve sede na Califórnia. Eu acabei indo estudar na sede da Califórnia, né? Em Yorba Linda, a sede da Nobel Biocare. E durante um bom tempo, daí eu trouxe para cá essa ideia. Então, aqui no estado, tínhamos também pouquíssimos profissionais no estado. Isso sim, aqui eu fui um dos primeiros no estado mesmo, né? Poucos profissionais aqui no estado. E nós temos excelentes profissionais no estado, né? Cícero Dinato, em São Paulo, aqui em Porto Alegre, que hoje é o presidente do Congresso em São Paulo, que nós vamos ter em setembro, que é o maior congresso da América. O Cícero, eu tenho o maior orgulho, que é meu amigo, que é aqui de Porto Alegre, é o presidente do Congresso hoje. Então, já tinha alguns profissionais aqui começando também em Porto Alegre, né? E a gente começou bem devagar, então, fazendo poucos casos, ainda aprendendo. E eu acabei sendo palestrante, sendo speaker da Nobel durante muitos anos, né? E fiz grandes amizades eu tenho grandes amigos, o Dr. Orlando Meirelles, que era o diretor da Nobel no Brasil, é meu amigo até hoje. A gente fez grandes amizades na Nobel durante muito tempo. E as indústrias nacionais também estavam começando a engatinhar, né, na esteira das empresas estrangeiras, né? A Straumann, que hoje é uma das principais do mundo, também estava começando na época. E hoje a gente foi trabalhando isso. Mas por que eu, né? Que eu te perguntaste, né? Porque no Brasil, né? No Brasil, a gente pode dizer que a implantodontia ela entrou pela mão dos periodontistas e dos cirurgiões bucomaxilofaciais, né? Bucomaxilo. Porque talvez era uma área cirúrgica, né? Sim. Que precisava de um conhecimento de anatomia um pouquinho mais acurado. Então, entrou pela mão muito dos cirurgiões, né? Uhum. Mas hoje hoje ela virou especialidade, né? Ela é especialidade. Eu sou especialista em implantodontia também. Ela virou especialidade já no final da década de 90, início dos anos 2000, virou especialidade do Conselho Regional de Odontologia, do Conselho Federal, reconheceu como especialidade. E hoje ela está, né? Talvez seja a área que mais evoluiu, né? Dentro da odontologia, né? Seja a implantodontia. E pelo meu conhecimento cirúrgico, né, por eu fazer cirurgias maiores, né, fraturas de face e tal, talvez eu me voltei mais para o lado de reconstruções, né, das reconstruções de face, visando a implantodontia, né, reconstruções de maxilares atróficos, para tentar colocar implantes em áreas com pouco osso ou com quantidades insuficientes de osso, pouco capital ósseo. E hoje a gente tem uma tendência diferente também, tanto que o congresso em setembro agora, que é o maior congresso esse que eu acabei de falar, o congresso esse de setembro em São Paulo, que é o maior congresso da América. E que o Dr. Mário vai estar lá. Eu sou palestrante do congresso. Está palestrando lá no congresso. Hoje o viés todo é voltado para técnicas que a gente chama de graftless, né? Técnicas com pouco enxerto, sem enxertos, né? Técnicas de ancoragem. Né? Mas isso evoluiu durante muitos anos, né? E talvez aí sim pela mão muito dos cirurgiões bucomaxilos, né? Pelo conhecimento maior de anatomia alta de face, região zigomática, essas coisas. Mas a implantodontia ela é apaixonante, né? Porque eu sempre digo para alunos, né, o meu paciente, né, o paciente que eu gosto de tratar é o paciente dentado, aquele que perdeu os dentes na adolescência, que tem uma vida complicada, às vezes o marido nunca viu a pessoa com dentadura ou sem dentadura, que tem vergonha, tem muita vergonha de que não aparece em público com isso, no consultório tem dificuldade de tirar a prótese para a gente poder examinar. Esse é o paciente que eu gosto, ele retribui muito. Porque ele é um mutilado, ele é um paciente que sofreu, ele é um paciente sofrido, ele é um paciente que se esconde, ele é um paciente que tem uma vida social difícil. E a gente tem um retorno muito legal desses pacientes. Então, mas aí sim, para atender esses pacientes, talvez essa associação da implantodontia
com a cirurgia bucomaxilofacial, ela é bem interessante. Sim, até porque não tem como colocar dente onde não tem onde base não tem para osso, dente. exatamente. Né? Onde não tem então, osso, né? Então, a reconstrução, que é a área que eu me dediquei, assim, né? Eu saí Sim. um pouco daquela implantodontia clássica de repor um dentinho lá perdido. Tem gente que faz muito bem isso aí, né? Aqui no Brasil, o professor Mário Grossman, ele é expert nisso, né? Eu saí um pouco desta área para as áreas maiores, né? Para reconstrução, né? Para enxertos de calota craniana, reconstruções com implantes zigomáticos, né? Que foi o que eu sempre palestrei, o que eu sempre falei, o que eu sempre gostei, né? Sim. Essa área maior de reconstrução. Sim, aconteceu um acidente grave, manda para quem? Manda lá pro Dr. Mário que ele resolve. E a traumatologia, né, que tu tá falando, ela também, eu nunca saí fora disso, né? Eu continuo assim, ó, eu continuo fiel à minha base de ser cirurgião e traumatologista bucomaxilofacial, né? Quer dizer, eu sou implantologista, sim, mas eu continuo sendo cirurgião bucomaxilo, né? Eu continuo fazendo traumatologia, eu continuo fazendo fraturas de face, continuo fazendo isso também e reconstruções, né, de pacientes sedentados ou mutilados para poder colocar implantes e fazer reabilitações maiores. E aqui, né, no nosso Vale dos Sinos aqui, quem nunca ouviu, né, nossa Rádio União, Clínica de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, Dr. Mário Carlet. Né, eu me sinto orgulhoso porque lá no início, né, há mais de 15 anos atrás, o Dr. Mário, então, virou meu cliente, porque para quem não sabe, aqui, né, eu tenho uma fratura de malar zigomático, tenho uma placa e 4 parafusos, né? Então, primeiro eu fui cliente, né, para depois aqui estar sendo gestor dessa marca, que agora está num momento importante, né, da carreira, da marca Mário Carlet. E ao longo desses anos, assim, desses mais de 15 anos, né, que a gente se conhece, Sim. o Dr. Mário é um mentor para mim, né, volta e meia a gente se liga, né, conversa sobre os mais diversos assuntos, então a gente foi criando justamente... Até sobre o Inter, né? Até sobre o Inter, às vezes a gente começa a trocar mensagem e não para mais, né, mas... O que é muito nítido, assim, né, que o Mário Carlet, ele realmente, assim, eu acho que contando um pouquinho da tua trajetória, tá muito nítido, muito claro. Tu só se envolve naquilo que tem propósito, né? Que tem um objetivo claro, né? Tu nunca pensou, o Dr. Mário nunca quis ficar ali ocupando uma cadeira, né? E vamos lá, por diversos momentos, tu poderia ter feito isso, né? Poderia, bom, aqui eu tô bem, tô ganhando bem, as coisas estão acontecendo, acho que eu vou ficar por aqui. Né? E nunca foi o teu perfil, né? Não. Eu nunca me acomodar, eu nunca consegui, né? Até às vezes eu acho que deveria ter feito algumas vezes, mas eu não consigo, né? Talvez um dia. Talvez um dia. Eu acabo arrumando outras coisas para fazer, eu não consigo ficar parado, né? Eu tenho que estar sempre funcionando, buscando outras coisas, outras alternativas, né? Eu não consigo aceitar muitas verdades absolutas, assim, né? E se eu tenho dificuldade com um certo assunto, eu tenho que estudar aquilo até aquilo ficar realmente familiar para mim, né? Não preciso ser um expert naquele assunto, mas eu tenho que saber o que eu poder conversar sobre aquilo. E sempre foi assim a minha vida, né? Então, tanto que por isso que eu nunca me acomodei muito nesse tipo de situação, né? Eu acho que tudo tem propósito, né? Por exemplo, isso eu vejo muito isso no magistério, né? Eu tenho que ensinar para aluno meu aquilo que realmente interessa para ele, né? Se aquele menino, aquela menina, ele vai ser clínico, né? Ele tem que entender de clínica, ele tem que saber de cirurgia, ele tem que saber como se portar diante do paciente, você tem que saber examinar um paciente, e principalmente poder filtrar qual é a necessidade daquilo, né? Porque não ficar decorando, eu sempre lecionei anatomia e cirurgia, né? Ficar decorando o nome de buraquinho de osso, né? É assim que eu aprendi anatomia, né, na graduação, né? Depois da pós-graduação, no mestrado, doutorado, já foi diferente, né? Já era mais cirúrgico, mas ficar decorando, isso não tem propósito algum, isso, né? Você tem que saber para que aquilo serve, né? Ele tem que trazer exemplos da vida dele, assim que eu tento lecionar, né? Trazer exemplos da minha vida, da minha clínica, do que acontece. Porque a gente tem uma relação social com o paciente, né? Não é só profissional, né? Isso eu acho que é importante, né? Então, se eu tenho que oferecer um bom trabalho, eu tenho que conhecer outros assuntos, né?
Então, por isso que eu sempre vou atrás, eu não consigo me acomodar muito. Aí, eu estou bem aqui agora, vou ficar sentadinho aqui e tal, tomar meu chimarrão no final da tarde. Eu até faço isso, né? Depois de tudo, na hora de preencher prontuários lá no final da tarde. Mas eu tenho que procurar alguma coisa, eu tenho que ler alguma coisa, abrir o meu computador, assistir algum vídeo, coisas que são novas. Isso é fundamental. E a gente sabe, né? E vamos lá, tem duas questões, acho que bem importantes. Nesta área da saúde, né? E em qualquer, seja médica, odontológica, né? A gente, às vezes, tem aquela questão de que uma área acaba invadindo a outra, né? Então, a gente percebe que profissionais de uma área entrando na outra. E nas nossas conversas anteriores, né? O Dr. Martins sempre diz o seguinte: tu tem que ser muito bom naquilo que tu te propõe a fazer. Exato. Né? Então, independente. Não adianta querer ficar fazendo diversas coisas, invadindo outras áreas. Né? Precisa ser muito bom e ser o melhor naquilo que tu te propõe a fazer. Exatamente. Né? E a gente sabe que muitas vezes ser o melhor, ele não significa ser melhor do que o outro, mas ser melhor, né? Do que eu fui ontem. Do que eu fui ontem. Isso. E a gente sabe que isso, às vezes, traz alguns conflitos, né? Porque, muitas vezes, o profissional, e não é só da área da saúde, ele estaciona e ele pensa assim, não, é aqui agora que eu vou ficar, né? E qualquer outro profissional que vier questionar o que eu estou fazendo, né? Eu afasto. Eu afasto. Opa, não quero esse cara no meu circuito. Isso. E o Dr. Mário, não, ele é um cara, né? Sempre foi um cara que, tipo, gosta de questionar, gosta de falar, inclusive as coisas que tu faz, né? Sim. Muitas vezes, de colocar em xeque. Como é que é essa questão de ética na área da saúde, né? Na tua área, que a gente sabe que é uma área bastante sensível. Tu leciona sobre isso. Bioética, sim. Né? Sobre bioética. O que é ética para o Dr. Mário Carlet? Se a gente tivesse tempo aqui, a gente podia passar 3 podcasts só falando sobre ética, né? A ética, isso podia citar lá desde os pensadores pré-socráticos, né? Não temos nem tempo, nem é objetivo disso, né? De definir ética, né? E muito menos bioética, né? E eu leciono já há bastante tempo na graduação e na pós-graduação sobre ética também, ética profissional. E tem um conceito mais negativo e um conceito mais positivo. Eu tento levar para os alunos um conceito mais positivo, né? Se a gente trouxer os conceitos negativos de ética, seria não fazer para o outro o que eu não quero que faça para mim, né? Isso é um conceito negativo, uma atitude negativista, né? Eu prefiro fazer para o outro o que eu gostaria que o outro fizesse para mim, né? E a gente que trabalha com saúde, né, e principalmente com pacientes, às vezes mutilados, pacientes traumatizados, pacientes que passaram por 3, 4 tentativas de reconstruções fracassadas, isso é o paciente que eu recebo quase sempre. Eles têm uma expectativa, né, quando eles chegam na tua frente, que às vezes a gente tem que também saber dosar até onde a expectativa é realística ou não é realística, até onde eu posso oferecer ou não, né, saber que tem limites também para isso. Mas quando esse paciente ele tem uma expectativa em relação a gente, né? E eu sempre digo para aluno que a primeira ética que a gente tem que ter é com o paciente, né? Primeira coisa, né? E com o que a gente acredita, obviamente, mas porque muitos profissionais acham que ética, né, é empurrar o lixo para baixo do tapete, né? E isso é complicado, né? Quem trabalha com uma especialidade... O protecionismo, né? Exatamente, né? Aquela famosa, o protecionismo profissional, a famosa máfia de branco que o pessoal fala, né? Quer dizer, eu protejo o meu colega em detrimento... Claro, a gente não pode, a gente tem um convívio social, um convívio profissional e social nos hospitais, nos consultórios, nos congressos, né? E a gente tem uma relação boa com os colegas, mas a primeira ética é com o paciente, né? Primeira coisa, né? Porque ele tá ali esperando o resultado, né? Ele está ali confiando às vezes a vida dele, com a saúde dele nas tuas mãos, né? A primeira coisa é isso, né? Claro, se tu puder fazer isso e também ter uma atitude legal com os teus colegas, porque quem trabalha com uma especialidade, não é só eu, né?
qualquer especialidade, né? Quem faz uma especialidade específica, não faz clínica geral, né? Ele vai ver trabalhos de outros colegas naquela boca, naquele paciente. E às vezes a gente até pode até não concordar, né, com certas técnicas, com certas escolas, com certas. Quer dizer, né, não existe uma forma correta de fazer. Quer dizer, existem várias formas de fazer a mesma coisa. Né? Não é que está errado. Exatamente. Mas ou está certo. É diferente. Exatamente. Talvez eu possa fazer aquilo de outra forma. Né? Quer dizer, e a gente vai aprendendo, a gente vai ficando mais velho, né? E mais a poder questionar e a poder colocar isso para o colega, sem ofender, né? Ou sem colocar que aquilo está errado, ou que tem formas distintas de fazer, às vezes, e chegar até resultados semelhantes. Né? Então, e a ética é um terreno bem complicado, um terreno muito minado, né? Muito difícil de lidar nisso, porque a gente lida com vaidades também, né? Com vaidades, né? Mas a primeira ética é com o paciente. Depois, nos círculos dos colegas, a gente tem que saber como questionar, como colocar limites, né? Como perguntar, sem ofender, sem entrar em vaidades pessoais. Né? Porque, como eu falei, existem várias escolas, várias formas de fazer, de tratar, e eu não posso dizer que uma está errada, a minha está certa, ou a minha está errada, a outra está certa. Porque às vezes são escolas, são formas como a gente aprendeu, como a gente resolve tal caso, né? E ética não é proteger, não é um protecionismo, como tu falaste. Ética é tu ter uma atitude, assim que eu entendo, uma atitude honesta com o teu paciente, com o que tu acredita e com o teu círculo social e profissional. E aí a ética, né? Eu sempre falo, a gente convive em sociedade e toda a sociedade ela convive sob um conjunto de leis, né? E quando a gente vai para a área médica, então a coisa ela beira a intangibilidade muitas vezes, né? Intangível, porque a gente entra muitas vezes em casos que chegam a passar por perícia, que o doutor também já é perito também, né? Em alguns casos. E aí a gente ingressa muito, e hoje a gente vê muito, né, na questão do direito, da área jurídica. Sim. Né? E há 15 anos atrás surgiu o direito, né? Não, 20 anos. 20 anos, mas há 15 que veio a formação. Né? E, para quem não sabe, o doutor Mário Carlet também é advogado. Né? Da onde veio essa ideia, né, dessa cabeça aí? Não basta eu ser um cirurgião bucomaxilofacial, eu quero fazer direito também. Pois é. Teve uma época na minha vida que eu estava um pouco fora da universidade, com a questão de pouco tempo, e a minha ideia realmente era firmar pé em consultório privado, e estava cansado de lecionar, mas eu não consigo parar de estudar. Né? Então eu quis estudar mais alguma coisa. Né? E como eu gosto muito de relações sociais, né, a minha ideia realmente era fazer sociologia. Né? A minha ideia era essa, ciências sociais. Eu vou ter que estudar isso porque eu lido com pessoas... entender o ser humano. Eu lido com pessoas todos os dias, né, com pacientes, com funcionários, com colegas, com pessoal de hospital. Eu digo, é difícil isso, né? Eu gosto disso. Né? Eu gosto de gente. Né? A minha ideia era conhecer isso. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive uma queda muito grande, né, pela área jurídica. Né? Eu sempre gostei muito disso. Né? E aí eu pensei, eu podia associar as duas coisas. Né? E nessa época, também, nós estamos falando do final da década de 90, né? Começou uma verdadeira assim, uma tendência, uma judicialização da saúde muito forte. Né? Que depois ela regrediu um pouco e hoje ela voltou com força total mesmo. Né? Até porque as especialidades foram ficando mais complicadas, as especialidades estéticas foram ficando mais complicadas. E hoje hiperpotencializadas pelas redes sociais exatamente, também, né? As redes sociais. Exatamente. O julgamento das redes sociais é mais forte de todos. Isso. E então começou uma judicialização muito forte da saúde, né? Uma caça às bruxas, verdadeira caça às bruxas. E eu percebi a dificuldade que um profissional, um profissional do direito, um advogado, tinha em entender, claro, ele entendia a parte técnica, a parte jurídica, mas entender como é que funcionava uma relação de hospital, uma relação entre cirurgião e anestesista, uma realidade, entrando em fisiologia, em anatomia, em histologia, né, em toda a parte do paciente mesmo, como as coisas aconteciam diferente em cada paciente.
era difícil explicar isso para um perito, era difícil explicar isso para um técnico de direito mesmo. Ele ficava um pouco alheio a isso, né? Eu digo, tem que ter alguém que entenda das duas áreas, né? Que conheça, que tenha um trânsito nas duas áreas, né? E aí, eu, associado àquela minha vontade de estudar ciências sociais, né? E o curso é ciências jurídicas e sociais, né? Eu acabei entrando na escola de direito. No começo, achava que talvez não fosse nem adiante. Quando eu me dei conta, estava me formando, né? Estava me formando, quando me dei conta disso, estava me formando. Aí tinha que fazer a prova da ordem. Eu digo, se eu não fizer agora, não vou fazer nunca mais. Fiz a prova da ordem, passei de primeiro na prova da ordem e dali em diante, a minha ideia talvez até fosse depois, quando me aposentasse, trabalhar um pouco com isso, né? Essa é a ideia até hoje, né? A ideia ainda é hoje, mas eu trabalhava tanto, aí eu voltei a lecionar de novo na odontologia e ficou meio que o direito um pouco de lado, né? Mas com o título de advogado, eu sempre paguei a minha OAB, sempre eu sou advogado, né? E aí comecei, então, a dar assessoria para várias perícias, para peritos, né? E comecei a lecionar, e aí fui convidado para lecionar no curso de odontologia legal da BO, em Porto Alegre, onde nós estamos já na 8ª turma, né? Onde eu leciono lá responsabilidade civil, né? É o direito na minha vida, né? dentro da minha vida profissional. Ética na universidade, daí ética, odontologia legal na universidade também, além da cirurgia, né? Porque a formação é dupla, então eu consigo gravitar nesses dois mundos aí, né? E a gente sabe que é cada vez mais importante, né? Porque a gente está vendo aí, né, inúmeros casos acontecendo de repercussão na mídia. Então, é muito importante para o médico, para o cirurgião, para quem é proprietário de uma clínica, né, estar em dia, né? E muitas vezes ele não sabe por onde começar. Não sabe. Né? Ele não faz ideia por onde sabe. começar. E vai ser, né? Vai, junto aqui, né, nesse podcast, junto com convidados, e a gente vai falar muito sobre odontologia, traumatologia, medicina. A gente vai falar muito sobre o direito, né? Claro. Sobre o jurídico, sobre relações éticas. Então, vai estar aí nos próximos. Eles não são ensinados a isso, né? Os bancos, as faculdades são cada vez mais técnicas, né? Hoje nós temos cirurgia robótica, cirurgia por navegação de software, nós temos um tecnicismo muito forte, mas essa parte, eles não têm a menor noção, né? Eu acho que tá focado no fazer da sua área, mas não do onde fazer, que é onde vai estar executando. Sempre falo, o advogado, às vezes, ele é uma profissão ingrata, né? Porque ele precisa, além do conhecimento jurídico, em direito das leis mesmo, ele precisa ser advogado e cirurgião, advogado e médico, advogado e engenheiro, exatamente, advogado e publicitário. Exato. Por quê? Porque ele precisa entender, ele precisa ter uma base sólida para poder te defender nessa área. Né? E aí, isso vem muito com o estar atualizado. Né? Eu que pude aí conviver com diversas trajetórias, hoje a gente percebe que as coisas estão super aceleradas. Né? Demais. E principalmente na área da saúde, né, parece que a gente está vivendo um tempo assim em que experiência significa que o profissional está ultrapassado. Né? Parece que sempre tem uma técnica nova, uma moda nova, algo que surgiu ontem, né, nos Estados Unidos e hoje vocês já estão fazendo. Como é que o Dr. Mário lida com essa pressão de estar sempre atualizado? Hoje o paciente, quando ele está na tua sala de espera, ele já investigou no Google. Ele já sabe o que ele precisa fazer. Ele é um expert, né, no problema dele. Né? Ele já entra te questionando. Né? Ele já ouviu falar de técnicas, ele já ouviu falar de implante zigomático. Tinha uma época que nem os meus colegas sabiam do que se tratava. Hoje o paciente já sabe. Né? Então ele já viu, né? Ele já entrou no YouTube, já assistiu uma cirurgia daquele tipo, né? Então, ele só precisa que tu opere ele. Exatamente. Doutor, eu já sei o que tu tem que fazer. Ele já tem o diagnóstico, o diagnóstico, até o plano de tratamento, até o procedimento, ele já conhece, né? E é complicado isso, né? É difícil, né? Então a gente tem que colocar limites. Né? Peraí, não é bem assim, né? Cada caso é diferente do outro, né? Mas aquilo que eu falei para ti no começo, né? Quer dizer, todo esse tecnicismo, né? Todo esse exacerbado, né? Quer dizer, demais, né? Exagerado, né?
Nós temos hoje cirurgias de navegação já há muito tempo com software, né? Cirurgia robótica está entrando já entrou, né? E vai entrar também na nossa área agora também, né? Mas não tem como substituir, né? Um dia eu falei para ti, né? Existe o hardware, existe o software, mas existe o peopleware também, né? Quer dizer, o cara que está atrás, ele tem que ter conhecimento, né? E ele tem que saber que cada pessoa é diferente de outra, né? Que nós temos nuances diferentes, nós temos o paciente que vai cumprir o teu pós-operatório, o outro não vai ser tão fiel ao teu pós-operatório. Nós temos as pessoas são diferentes, né? E as pessoas diferentes, elas demandam um profissional que entenda disso, né? Isso tem essa experiência, isso é feeling, isso é que tu sente na primeira consulta, tu se senta o profissional, ou senta o paciente e o pai ou a mãe, a gente percebe se o paciente responde às suas perguntas, se alguém responde por ele, né? A gente percebe tudo isso, né? Isso é anos de janela, né? Inclusive, eu digo, é anos de experiência, né? Esse feeling, né? da melhor decisão a tomar, né? E a gente erra muito, né? Eu errei muito ao longo da minha vida, né? Ainda vou errar muito, nós somos humanos, né? A gente erra muito. E se nós erramos, como é que nós ver que uma máquina não vai fazer a mesma coisa, né? Até pegando um gancho, quando estava aqui me preparando para esse podcast, né? Eu estava lendo um pouco e trazendo alguns dados. Isso é uma pesquisa recente, vou até tentar encontrar isso, mas foi feita uma pesquisa perguntando se tivesse que um profissional tivesse lá abrindo a tua cabeça, né? E tivesse que tomar uma decisão. E a decisão fosse, tu estava sendo operado pelo melhor cirurgião da área ou por uma inteligência artificial. Pois é. Quem tu gostaria que tomasse a decisão se encontrasse ali, né, alguma coisa que não estava esperando? E qual foi o resultado? Deu 90 e poucos % o cirurgião. É óbvio. A pessoa, é óbvio. o profissional. Exato. Né? Ou seja, com toda, né? Se fala que em 2025 para 2026 que a inteligência artificial vai atingir o nível, né, do cérebro humano, exatamente, né? Mas 90 e poucos %, né? A gente confia nas pessoas, a gente não confia nas máquinas. Exato. É uma coisa interessante, só para falar nesse AI, né? Inteligência artificial, eu fui paraninfo agora no ano passado, das duas turmas de formandos da Fevale, né? E na primeira turma eu tinha que fazer um discurso, né, de paraninfo, né, e quando tu acorda sem nenhuma ideia, né, e eu escrevo razoavelmente bem, né, mas sem ideias eu vou testar isso, né. Aí testei inteligência artificial para fazer um discurso. O discurso foi feito ali em 30 segundos, né. Eu fiquei impressionado, assim, chega a ser assustador, né, assusta isso. Mas o que aconteceu? Eu não usei uma palavra daquilo ali, né? Eu acabei fazendo, eu li aquilo, né? Te inspirou? Talvez te inspirou, mas né? não era nada do que eu queria dizer também, né? Quer dizer, aí eu digo, eu olhei, talvez a estrutura ficou interessante, né? Mas o que eu queria dizer para os meus afiliados, para os meus alunos que eu conhecia desde o começo da faculdade, não tinha nada a ver com aquele discurso, né? Quer dizer, não tem como uma máquina substituir isso, né? E não tem como, em termos de procedimento também, de saúde, né, que vá substituir, não tem como, né? Alguém vai ter que estar por trás disso. Né? E quem está por trás disso aí, não adianta. É o melhor cirurgião, o cara mais preparado. Né? Não tem como ser diferente, não tem como escapar disso. Vamos lá. Durante muitos anos, né, eu acho que durante toda a carreira, o Dr. Mário Carle sempre foi uma pessoa muito reservada, né, até porque, assim, em primeiro lugar, não tinha tempo para nada também, né? Também. Sempre eu estava estudando, infelizmente, ou em sala de cirurgia, ou lecionando, né, sempre estava envolvido. E agora a gente está justamente, né, o propósito desse podcast aqui do Clínica Legal é trazer um pouco desse conhecimento, porque a gente entende que também agora, né, está numa fase que tu quer deixar um legado. É importante, a né? ideia é essa. É deixar um legado. Deixar alguma coisa na minha vida. Qual é que é esse legado que o Dr. Mário quer deixar? Pois é. É difícil, né? É difícil a pergunta. É difícil. Eu sempre fui muito reticente, né? Entrar e se expor também, né? Exatamente. Expor, né? Porque como eu te falei, eu sempre fui muito reservado. Eu tenho muitos amigos, mas tenho muitos poucos bons amigos, assim, amigos íntimos. Eu tenho muito poucos, né? Eu sou um cara muito caseiro, assim.
A minha vida é muito, muito tranquila, assim. Eu sou muito de casa, eu não sou muito de me expor demais, né? Quer dizer, é de casa para o consultório, para o hospital, para a faculdade. A minha vida é muito reservada. E, claro, entrar em rede social, assim, e tal, e começar a expor o meu trabalho, né? É difícil isso para mim, né? Mas eu acho que está na hora, assim, de mostrar alguma coisa. A gente não vem para o mundo, né, e passa em batido, passa em branco, né? Quer dizer, alguma coisa é importante, né? Quer dizer, e, claro, onde eu vou, no Bourbon, ou qualquer lugar, eu encontro gente que... o doutor Mário, tá, não lembro nem quem é, né? Mas, tá ok, né? Eu já operei o filho, a mãe, o pai, alguém da família, a própria pessoa que pergunta. Então, claro, isso é gostoso, né? Isso é legal, né? Talvez a gente também que não está satisfeita também, né? É óbvio, a gente não agrada a todos, né? Nem Jesus Cristo agradou a todos, né? A gente não consegue agradar a todos. Mas o bom é que a gente criou aqui dentro, aqui na comunidade, um respeito, né? E eu acho que está na hora de mostrar isso, né? De mostrar para quem vem depois, né? Os meus alunos, alunos, ex-alunos, quer dizer, alguém tem que começar a ver isso, né? Então, que a gente que trabalhar sério, né? Trabalhar sério, focado, né? De forma honesta, ética, como nós já falamos, né? Tentando ser o mais ético possível. A gente nem sempre consegue tudo isso, né? Juntar tudo isso no mesmo conjunto, mas tentar fazer a coisa reta, né? Nem sempre agradar a todos, né? Não, como tu falaste antes, não ficar focado em apenas uma coisa, quer dizer, buscar outras informações. Quer dizer, eu acho que está na hora de fazer isso, né? Eu acho que hoje em dia eu tenho mais tempo para isso, né? Coisa que eu tinha muito menos tempo. Sim. Hoje eu tenho mais tempo para sentar e fazer isso, né? Para voltar a escrever também, coisa que faz muito tempo que eu tenho. Quer dizer, eu gosto de escrever, quer dizer, voltar a escrever. Tem coisas que eu tenho vontade de fazer. Tá? E acho que essa ideia, que partiu de ti, né? Essa ideia... Que né? bom, fico feliz aqui, ó. Objetivo realizado. Acabou aqui. me convencendo, né? Que é difícil, né? Me convenceu aí, porque a me expor dessa forma, né? Tentar fazer e tentar trazer, né? Trazer ideias, né? Ideias boas, né? Trazer gente boa, né? Eu ao longo da minha carreira eu adquiri muitos conhecidos e bons amigos, né? Dentro de várias áreas distintas, tanto da cirurgia quanto da implantodontia, do direito, né? Da vida da medicina em geral, né? Trazer gente para poder conversar, poder trazer assuntos que estão aí, né, palpitantes, por exemplo, a própria ética, a estética, né? Coisas que estão aí na mídia e que às vezes com pouca informação às vezes incompleta, né? Errada, né? que leva a conclusões errôneas. Então tentar conversar, essa é a minha ideia. Tentar fazer aquilo que eu faço em sala de aula, que eu faço na minha clínica, tentar fazer um pouco mais abrangente. Acho que essa é a ideia. Legal, se vai dar certo, não vamos ver. Concordo, sou uma das pessoas também ao longo da minha carreira também sempre trouxe, inclusive na minha área, outros especialistas, Exato, né? Porque eu acho que a gente engrandece, né? Exato, a gente fica melhor compartilhando tudo com outros especialistas. Isso, né? Não dizer isso, é assim, porque eu digo, porque eu sei que é assim, porque eu aprendi assim, eu faço assim. Exato. Não, peraí, mas tem gente que faz diferente e tem resultados. Vamos conversar. Exato, trazer por que as coisas acontecem dessa forma, por que não acontecem de outra forma. Né? O que eu posso esperar, eu que estou assistindo, o que eu posso esperar, se a minha expectativa é de fazer uma técnica dessa, quer dizer, o que eu posso esperar disso, né? Quer dizer, trazer gente que conhece o assunto, que pensa parecido com a gente, que tem esse envolvimento ético também, que consegue conversar, que consegue expor isso. Essa é a ideia que eu tenho desse nosso novo empreendimento aí. Isso se vai aí. dar certo, a gente vai ver, né? Acho que vai, hein? Eu acho que vai. Acho que vai. É. Gente, estamos chegando aqui, chegamos no final, então, desse primeiro episódio. Quero agradecer o Dr. Mário Carlet, né, que nos próximos aí vai estar assumindo também essa posição aqui de host, né? Eu estou com essa incrível missão. Te agradecer, Mário, aqui publicamente, pelos anos de amizade, né? Por ser um cliente também, por todas as nossas trocas de ideia. E fico feliz por tu ter acreditado no projeto, porque eu acredito que pessoas
éticas profissionais que têm muito conhecimento precisam expor isso, precisam levar esse conhecimento para mais pessoas. Então, obrigado a quem estiver assistindo aí esse primeiro eu episódio. Agradeço muito e desculpe estar um pouco nervoso a primeira vez, né? Acho que vai passar. Acho que vai. Aos poucos a gente vai sentando mais, com mais calma, não vai perder sono. É que eu acho que esse nervoso, às vezes ele está associado a gente querer falar tudo, né? Exato. A gente quer falar tudo logo de saída. E não, calma, vai ter vários capítulos. Vai ter bastante tempo para a gente conversar. Eu te agradeço, Sal. Obrigado, gente. Até o próximo episódio.